Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Queiroz e este mês, o mês de setembro, é o mês das Alagoas. Por que setembro é o mês das Alagoas? Porque neste mês se comemora a emancipação política das Alagoas, ou seja, o momento em que Alagoas conquista a sua autonomia, a sua independência e passa a se constituir em uma unidade político-administrativa autônoma, independente. Este fato ocorre no dia 16 de setembro de 1817, por meio de um decreto do Dom João, na época príncipe regente do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, depois Dom João VI, rei de Portugal. Foi ele que assinou o decreto de 16 de setembro de 1817, emancipando Alagoas da capitania de Pernambuco e dando a Alagoas um governo próprio e autônomo. A partir daí, Alagoas conquista a sua emancipação, independência, autonomia. Por isso, o mês de setembro é um mês de festa, de comemoração para Alagoas. É o mês das Alagoas. E neste vídeo eu vou mostrar, resumidamente, como foi a evolução política das Alagoas durante o processo histórico, desde que Alagoas era território da capitania de Pernambuco. Na época colonial do Brasil colônia, quando Alagoas ainda era capitania de Pernambuco, começa a nossa evolução política com a criação da comarca. É a primeira fase da nossa evolução política. Alagoas, comarca, ainda integrante da capitania de Pernambuco. A criação da comarca se dá em 1706, no começo do século XVIII, período colonial brasileiro. Alagoas foi comarca de Pernambuco de 1706 a 1817. Nesse período, nós tivemos diversos ouvidores como administradores da comarca. Comarca é um território judicial, administrado por um juiz de direito, que naquela época era denominado de ouvidor. Era o título que se dava ao juiz de direito. O primeiro ouvidor da comarca das Alagoas foi José da Cunha Soares. Ele inaugura esta primeira fase, a comarca das Alagoas, em 1711. Ele administra a comarca de 1711 a 1715. A segunda fase da evolução política das Alagoas é a fase da capitania. Alagoas como capitania independente, autônoma do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Isso se dá imediatamente após a nossa emancipação política. Quando Alagoas se separa de Pernambuco, se torna uma capitania autônoma, independente. E esse período de Alagoas capitania foi o mais curto da nossa história política. Começa em 1817 e vai até 1822. No mesmo decreto de emancipação política, Dom João nomeou o primeiro e único governador da capitania das Alagoas, que foi o tenente-coronel Sebastião Francisco de Melo e Póvoas. O governador Melo e Póvoas chegou em Alagoas no ano seguinte, em 1818, mas só tomou posse no começo do ano de 1819, em janeiro de 1819. Ele governou a capitania de 1819 até
1821. A terceira etapa, a terceira fase da nossa evolução política é Alagoas província. Depois da independência do Brasil, Alagoas se torna província do Império. O Brasil se torna um império e Alagoas província do Império do Brasil. Alagoas foi província desde 1822 até 1889. Nesse período, o primeiro presidente da província nomeado para governar Alagoas foi Nuno Eugênio, que inaugura a vida provincial alagoana em 1824. Nuno Eugênio governa Alagoas de 1824 a 1826. A última fase é a fase em que nós ainda estamos vivendo. É a quarta fase da nossa evolução política. Alagoas, Estado. Alagoas é um estado da federação. A nossa federação republicana, o Brasil é uma república federativa e Alagoas é um estado federado. Então, Alagoas se torna estado a partir de 1889, com a proclamação da República, a implantação do regime republicano em nosso país. Quando houve a mudança de regime, a derrubada da monarquia e a implantação da República, assumiu interinamente, provisoriamente, o governo do Estado, o comendador Tibúrcio Valeriano de Araújo. Mas ele passou muito pouco tempo, apenas alguns dias, muito pouco tempo. Logo, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era o chefe do governo provisório da República, nomeou o primeiro governador republicano para Alagoas, que era o seu próprio irmão, que também era militar, o tenente-coronel Pedro Paulino da Fonseca, que governou o novel estado das Alagoas de 1889 a 1891. Então, nós temos aí a evolução política das Alagoas, neste mês de setembro, que é o mês das Alagoas. E aí, gostaram? Se gostaram, deixe o like e também deixe um comentário aqui no nosso canal. Divulguem este canal para que mais pessoas possam conhecer a nossa história. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.